E hoje eu vou falar de um tema bem sério, bem profundo. Hoje eu vou falar de um tema bem sério, bem profundo, um tema que tem machucado, tem marcado muitas pessoas, que é o sentimento de culpa, né? Quantas pessoas não vivem essa escravidão emocional, não vivem essa prisão emocional, porque se sentem culpados e aí não conseguem tomar decisões, não conseguem agir além desse sentimento de culpa que carregam dentro de si. Vamos lá, vamos respirar e vamos entender isso passo a passo. Culpa. Muitas pessoas hoje, elas se sentem escravas desse sentimento, elas acabam se mantendo nessa dor, nessa escravidão, dessa culpa, e elas se culpam de várias situações, sabe? Situações às vezes simples no dia a dia. Por exemplo, por que eu falei tal coisa, eu não deveria ter falado? Por que eu não fiz tal coisa, eu deveria ter feito? Ou então, por que eu fiz, eu não deveria ter feito? Ou então, culpar os outros, aquele hábito de apontar o dedo, culpar os outros. Existem vários caminhos para a culpa ela se manter no comportamento dessa pessoa e fazer com que essa pessoa acabe não só mantendo esse comportamento, mas ampliando e fazendo com que ela acaba dominando o resultado dessa pessoa, dominando seus passos, dominando as suas decisões, fazendo com que ela não viva aquilo que ela realmente merece. A culpa, ela faz com que nós nos mantemos dentro de uma caixa, como se nós estivéssemos presos dentro de uma caixa, nos mantêssemos ali dentro, e dentro dessa caixa nós acabamos nos sentindo fracos. É isso que a culpa faz. A culpa nos traz fraqueza, faz com que a gente se sinta fraco, ok? Respira fundo que eu vou te ensinar, vou te explicar do começo, o meio e o fim, para que você realmente se veja livre de toda essa culpa. Quando lá na infância, nós, crianças, estamos no processo de aprendizagem, quando nós estamos ali crescendo, tudo que está à nossa volta, todas as pessoas que cuidam de nós, elas se tornam autoridades na nossa vida. Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos professores, as babás, os tios, os avós. Então, tudo aquilo que esses adultos dizem para nós, como crianças, se torna lei para a gente. E aí, a criança, se ela tem uma outra criança que está sendo criada junto com ela e ela está vendo, desde que essa outra criança seja um pouco mais velha, ela passa a ser um modelo. Então, todas as pessoas mais velhas, principalmente as crianças mais velhas do que eu quando criança, se torna um modelo, uma referência, certo? E o que acontece quando essa referência, ela acaba tendo um significado negativo? O que acontece com essa referência acaba trazendo um resultado negativo? O que acontece é que, quando nós estamos no processo de aprender, a mãe, o pai, os irmãos, a babá, os professores, é preciso, nesse processo desse aprendizado, nós dizermos muitos não, nós falamos muitos não. Nós falamos, não pode isso, não dá aquilo, aquilo não é possível, ou então não faça isso, cuidado com aquilo. E a criança, ela é 100% emocional, ela é totalmente emocional. Então, se ela é totalmente emocional, a criança, o que acontece? Ela até faz, só que ela faz, e o pai e a mãe, para disciplinar os irmãos, vocês vão entender onde que entra os irmãos, eles chamam a atenção dessa criança. Então, quando eles chamam a atenção dessa criança, a criança, ela alucina, ela cria na mente dela, a criança, ela cria na mente dela que ela fez alguma coisa errada. E o fato dela fazer alguma coisa errada, ela não é mais amada. E a criança, o que ela faz quando ela se incomoda, quando alguma coisa não tá bom para ela? Ela chora. Por que ela chora descontroladamente? Ela chora porque ela não sabe ter controle sobre o seu campo emocional. Então, conforme ela não tem controle para expor para fora o campo emocional, ela não tem controle daquilo que ela coloca para dentro. Então, todos esses nãos,
todas essas chamadas de atenção, sem explicar, mesmo que a criança é bem pequenininha, sem ela compreender o porquê que isso está acontecendo, gera um senso nela. E esse senso, ele cria várias ramificações emocionais. Muitas ramificações emocionais. E essas ramificações podem ir para a ansiedade, podem ir para a angústia, podem ir para o medo, e uma delas é a culpa. Então agora ela se sente culpada, ela acha, na cabeça dela, que o pai e a mãe estão brigando, que o pai e a mãe estão nervosos, estão brigando. Por quê? Por que eles estão nervosos, eles estão brigando? Porque é culpa dela, porque ela fez alguma coisa errada. Então ela começa a fazer manha, ela tenta fazer alguma coisa para chamar atenção. E aí, como o pai e a mãe às vezes não compreendem o que está acontecendo, como o pai e a mãe não entendem o que está acontecendo, ele simplesmente chamou atenção, porque ele quer o bem do filho, e agora já está tudo resolvido, mas a criança ela está machucada ali emocionalmente. Para ela não está nada resolvido, para o pai e para a mãe está tudo resolvido já. Essa criança guarda essa marca, e quando ela guarda essa marca, nós chamamos no mundo do coaching, essa base que eu estou trazendo para vocês, dentro do meu método, do PPI, nós chamamos isso de raiz da rejeição. E agora ela tem uma marca muito forte, uma raiz muito forte, chamada raiz da rejeição. E essa raiz da rejeição, ela acaba por temer, ela começa a ter medo de ser rejeitada, ela fica com esse medo de continuar sendo rejeitada, porque se ela for rejeitada, o pai vai ficar bravo, ela pode não ser amada. A raiz da rejeição, ela é impressa no nosso coração pelo medo de não ser amado, pelo medo de não ser aceito, pelo medo de errar, pelo medo de não dar certo. E onde que nós aprendemos a ter medo de errar? Onde que nós aprendemos a ter medo de não dar certo? Onde que a gente aprende isso? Nós aprendemos isso na nossa infância, dentro lá do nosso processo de programação das nossas crenças. É lá que nós aprendemos. Então, uma das causas mais frequentes de nós hoje sentirmos culpa é que os nossos pais acabavam nos tratando, empregando sobre nós algumas atitudes assim, mais hostis, mais desagradáveis, e essas atitudes acabavam criando travas emocionais na criança. E aí você passa uma vida inteira sem conseguir, sabe, se libertar dessa culpa, porque você quer resolver o seu adulto, você quer tratar o seu adulto, a forma com que você é. Mas não é o seu adulto que vai encontrar essa solução, é essa criança. É preciso recordar essa memória, essa lembrança lá atrás, reescrever ela na sua mente. E não é simplesmente escrever, tá? Calma, que existe técnica, existe exercícios emocionais, onde eu trabalho a reprogramação emocional e mental do meu aluno, para que ele possa começar a ter novos comportamentos. Mas hoje, aqui nessa live, algo prático e específico para você lembre-se de quantas vezes lá atrás você achou que uma coisa que você fez, mesmo com uma boa intenção, foi uma coisa errada. Por quantas vezes você repetiu isso, que mesmo com uma excelente intenção, você ainda achou que estava fazendo errado, você ainda achou que você falhou, você ainda achou que devia ter ficado calado, você ainda achou que devia ter ficado parado. Agora, procura pensar lá atrás, na sua infância, quantas coisas da sua criança, do seu adolescente, que acabavam agindo e achando que não estava fazendo nada de errado, levavam uma bronca, levava uma chamada de atenção muito grande, levava um chacoalhão, e esse chacoalhão começou a trazer muita dor emocional para aquela criança começou a ter medo de apanhar do pai, de apanhar da mãe, de acontecer alguma coisa. Igual na escola, né? A criança, às vezes, ela tem, sei lá, uma necessidade de ir no banheiro, e os professores, eles seguram um pouco os alunos do banheiro, porque tem aquele aluno que tá sempre querendo dar uma escapadinha e vai para o banheiro, pede para ir para o banheiro. Aí um acaba pagando por causa do outro. E aquele que tem a necessidade de ir no banheiro, ele não pede para ir no banheiro, pode ter até um problema fisiológico na bexiga, no intestino, por conta de ter medo de pedir e levar um não do professor. O que faz uma criança com 5, 6 anos ter medo de levar um não? O que faz um adulto de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, 50 anos, ter medo de não ser aceito? Não é esse adulto, não é esse adolescente, é essa memória lá de trás. É essa memória que tem que ser ressignificada, é essa memória que tem que ser reescrita. Então, a culpa, ela é um vício emocional que vive se repetindo na nossa vida por medo de não pertencermos, por medo de sermos rejeitados. Agora, como que eu resolvo o problema da rejeição? A pergunta é, como você age quando você sente culpa?
Como que você age quando você sente culpa? Qual é a sua ação? Você se cala, você se afasta, você fala mal da pessoa pelas costas, você reclama, você chora, você fica impaciente, você fica nervoso, você não age, você não ajuda. Qual é a sua atitude quando você sente culpa? Primeiro passo é identifique como você age quando você sente a culpa. Então, o primeiro passo é identificar como você age. Por quê? Diana, mas como que eu vou identificar como eu ajo se eu ainda nem resolvi a culpa? Vamos entender qual é o benefício que você recebe, porque para a culpa estar ali, para ela ser um vício, para você ter ela como um vício na sua vida, ela tem um ciclo que faz com que ela cresça e com que você alimente, você tenha a necessidade de sentir ela de novo. Então, se você tem a necessidade de sentir ela de novo, vamos quebrar essa corrente, esse ciclo, ok? Diana, eu identifiquei. Todas as vezes que alguém olha para mim meio com olhar duvidoso, eu me sinto culpado. Ou todas as vezes que alguém fica em silêncio, eu me sinto culpado. Ou todas as vezes que alguém discorda de mim, eu fico culpado. Ou todas as vezes que alguém reclama para mim, me sinto culpado. Ou todas as vezes que as pessoas não falam nada, eu me sinto culpado. Ou então quando sai uma briga, eu me sinto culpado. Pensa o que é que sempre se repete. Quando você sente a culpa, o que aconteceu antes? O que foi que aconteceu antes que você sente a culpa? Identifica isso. O segundo passo, depois que você identificou, muda esse pensamento, muda esse modelo de mundo, esse modelo mental, ok? O primeiro passo é identifica, depois muda. Como que eu vou mudar? Vamos supor que você tem um vício de se culpar sempre que você fala no meio das pessoas. Eu falei e eu comecei a me culpar porque vai que eu falei alguma besteira, vai que eu não devia ter falado. Tem muita gente que vive essa parada aí. Posta um vídeo na rede social, apaga porque se arrepende do que falou, se culpa. Ou fala alguma coisa para os amigos, se culpa. Então, como é que você vai mudar isso? Eu vou te explicar agora como é que você vai mudar. Identifica, lembra que você vai identificar os padrões? Você vai identificar como funciona a sua mente? Então, você identificou agora que se você fala em público, você se arrepende. Muda a forma com que isso trabalha na sua mente. Fala para você, mas eu me senti bem em falar. Eu queria falar, eu tinha necessidade de falar. E mesmo que eu errar, pelo menos eu falei. Eu tive a oportunidade. Então, cria uma explicação para esse seu pensamento. Coloca uma explicação para esse seu pensamento. Explica para você por que a culpa não precisa fazer parte, e sim a autoafirmação. Por que você pode autoafirmar para você e falar assim, cara, mas eu precisava falar. Ou então vamos supor que você fez um vídeo, você postou, sei lá, um story na rede social, dando uma mensagem que estava queimando no seu coração. E aí, de repente, você se sente culpado, fala, mas eu falei besteira, vou mandar crítica, não sei o quê. Explica para você, fala assim, olha, se uma pessoa só, já tiver valido a pena, se uma pessoa tiver gostado, já valeu a pena. Vai que eu gravei esse vídeo só para essa pessoa. 20 reclamaram, mas uma pessoa gostou, já valeu a pena. Então, cria esse padrão de você ressignificar. O que é ressignificar? É criar um novo significado. É pegar isso aqui que é desse jeito e criar um novo caminho, um novo significado da mesma coisa. É olhar para essa garrafa e falar assim, nossa, olha, poxa vida, ela poderia ser de plástico, né? Porque se ela cair no chão, ela não amassaria. Ou então não. Eu crio um novo significado. Que legal que ela é uma garrafinha de alumínio, porque pelo menos ela mantém a minha água mais geladinha, mais fria, mais fresca. É você pegar a mesma situação, criar um novo significado, uma nova ótica. Na vida, nós temos que fazer escolhas, e as nossas escolhas, elas começam na nossa mente. As nossas escolhas começam na nossa mente. Eu vou levantar de manhã e vamos supor que eu não estou muito disposta, que eu não estou muito afim, que eu estou meio cansada, que eu comi muita coisa pesada na noite anterior e aquilo pesou de manhã, ou acordei mal de saúde, ou sei lá, ou estava com sono, acordou de manhã, já não acordou legal. A resposta para isso é: levanta de manhã e fala assim, hoje eu estou levantando para viver o melhor dia da minha vida. É ressignificar. É isso que é o passo 2, é mudar esse pensamento. É em vez de se culpar,
É dizer para você o porquê não se culpar. Uau, amei essa explicação. Então coloca assim, ó, passo 2. Mude esse pensamento. Em vez de se culpar, diga o porquê não se culpar. Explique para você o porquê não se culpar. Por que se culpar não vale a pena? Não é a melhor opção, ok? Pois é, vamos pegar esse pensamento aqui que o meu seguidor colocou. Eu fico fechado, sou muito ansioso e tenho medo de falar. Você vai sentir o medo de falar. Vamos supor que você quer falar, mas você vai sentir o medo de falar. E você vai criar um ressignificado na sua mente. Como que você vai fazer isso? Você vai dizer para você: eu vou falar. Porque se eu não falar, eu vou continuar agindo sempre da mesma forma. Se eu não falar, como é que as pessoas vão entender o que passa na minha mente? E se elas não gostarem, tá tudo bem. Porque elas já não iam gostar mesmo. E se elas gostarem, tá tudo bem também. Eu sou importante. Agora, a cereja do bolo de todo esse conteúdo que eu tô trazendo aqui para vocês. A pessoa que é viciada em culpa. A pessoa que é viciada em culpa, ela tem baixa autoestima. Ela não se ama de verdade. Ela não se valoriza, ela não sabe o valor que ela tem. As pessoas à sua volta até sabem que ela tem valor, mas ela mesma é uma pessoa que não se autovaloriza. Ela mesma é uma pessoa que ela não se elogia. Ela mesma é uma pessoa que não vive a vida leve. Ela tá sempre vivendo a vida se cobrando, reclamando. Ela tá sempre vivendo a vida colocando peso. Uma pessoa que leva a vida com leveza, uma pessoa que acredita quem ela é, uma pessoa que se autoconhece, ela consegue dominar as suas emoções. E quando ela domina as suas emoções, ela começa a transformar os resultados da sua vida, ela começa a transformar os próximos passos, ela começa a transformar o olhar que ela tem para a vida que ela estava levando e o olhar que ela pode ter para o próximo passo da vida que ela vai continuar tendo. Então, realmente, é uma escolha. O mundo é feito de escolhas. E as escolhas começam na nossa mente. E hoje eu quero que você realmente grave isso no seu coração. As escolhas começam na nossa mente. Como que eu posso escolher bem? Como é que eu posso escolher algo extraordinário na minha mente? Como é que eu posso falar para Diana? Diana, as coisas não são assim. Diana, olha, você é importante, você é relevante. A partir do momento que eu decido me comprometer comigo, que eu decido me amar, que eu decido ser importante, que eu decido ter valor. E não são as pessoas à minha volta que vão me dar valor. Quem se dá valor é você mesmo. Você é a pessoa que tem que se dar valor. Você é a pessoa que tem que se valorizar independente de tudo que está acontecendo à sua volta. Independente se você está vivendo o melhor momento ou não. A culpa, ela só te aprisiona. Ela só te aprisiona. Então agora nós vamos para o terceiro passo para nós fecharmos esse raciocínio. O primeiro passo é identificar como você se comporta quando você sente culpa, ok? O segundo passo é mudar este pensamento, ok? Em vez de se culpar, explique o porquê. O porquê não se culpar? O porquê? Explique o porquê você se culpa. Explique para você o porquê você não merece se culpar. Porque você tem valor, porque você é importante, ok? E o terceiro passo é autoafirme todos os dias para você. Eu sou importante. Os meus pensamentos, as minhas atitudes, a minha opinião, a minha pessoa, eu sou uma pessoa importante. E quem caminha comigo é privilegiado porque está do meu lado. Você sabia que você é privilegiado por estar assistindo essa live? Porque quem caminha comigo é privilegiado. E a partir do momento que eu olho para mim dessa forma, eu estou honrando o poder da criação. Porque o nosso Criador, ele nos deu vida não para a gente ser uma pedra no meio do caminho de ninguém. O nosso Criador nos deu vida para nós somarmos. Nós somos seres humanos que nós necessitamos da conexão um com o outro. Nós necessitamos do outro. Sabe esse negócio de, deixa que eu faço sozinho, deixa que eu me viro sozinho. Isso é tudo historinha, isso é tudo orgulho ferido. Quando uma pessoa ela teve muita rejeição na infância, o orgulho dela ativa de uma forma gigante. Então isso é tudo historinha que a pessoa fica contando para ela. E quando ela conta esse monte de historinha, ela tá o tempo todo afirmando dor, afirmando dor. Então não, ninguém nasceu para ser sozinho. Ninguém, nós precisamos das pessoas, a gente precisa de amigos, a gente precisa de um grande amor, nós precisamos da família, nós precisamos do nosso Deus, de conectar fé com o nosso Deus, de entender o quanto ele é importante, quanto a gente
é sedento dele. Eu preciso de vocês, eu não faria essa live se eu não tivesse vocês. Vocês precisam da Diana aqui do outro lado, aprendendo, estudando, ó, se preparando o tempo todo para poder trazer mais conteúdo dia a dia para vocês. Nós precisamos uns dos outros. E quando você se culpa, você se afasta das relações. Quando você se culpa, você acaba não se conectando com as pessoas, você trava. Você não consegue se conectar com as pessoas da forma com que é mais efetiva para você. Por quê? Porque você tem medo. A culpa é a base do medo. A culpa ela só aparece porque a pessoa antes sentiu medo. Você tem medo da repreensão, medo da rejeição, medo da crítica, medo da exclusão, medo da não aceitação. Amado e amada do meu coração, escuta o que eu estou dizendo. As pessoas que têm o hábito de criticar, elas vão criticar, você com medo ou sem medo. As pessoas que têm o hábito de excluir, elas vão excluir mesmo com medo, você tendo medo ou não, você sentindo culpa ou não. As pessoas que têm um comportamento disfuncional de tratar os outros de forma rude, elas vão fazer isso, você sendo a melhor pessoa do mundo ou não, você merecendo ou não. Então, como o outro trata você, como a sociedade trata você, não diz sobre quem você é. O que diz quem você é, como você se comporta, como você age, como você tem atitudes no seu dia a dia, a forma com que você decidiu ter atitudes no seu dia a dia. Isso sim vai definir a sua vida. Yes or yes? Isso define a sua vida. E, gente, respira fundo porque você pode, você é capaz de fazer com que a culpa não seja mais dominante na sua vida. Você é capaz. Yes?